Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, hoje nós vamos assistir aqui no Fatos de Verdade, né? Um vídeo aí que fala sobre a respeito das igrejas, do mundo gospel, do que está acontecendo no dia de hoje, tá? E como eu estava abordando esse assunto, e às vezes a gente tenta mudar, né? E bem sabemos que necessitamos até mesmo entender, né? E de formas assim, de forma irônica, brincalhona, eu quero que você analise comigo, tá? Mas antes de irmos para o vídeo, pessoal, já conto com o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative o sininho. É de suma importância, até porque o nosso vídeo vai ser entregue para mais pessoas, tá? Você vai estar nos apoiando e aqui a gente vai colocar vídeo todos os dias aqui, em nome de Jesus, tá ok, gente? E dito isso, vamos pro vídeo. Audio Jungle. Muita gente já percebeu que alguns ambientes religiosos deixaram de ser lugares de silêncio e reflexão e passaram a funcionar como verdadeiros palcos de acontecimentos que desafiam a sanidade humana. Meu Deus, isso é verdade, E pessoal. calma, não estamos falando de revelação divina. Em meio a cultos, principalmente evangélicos, surgem cenas tão fora da realidade que quem assiste de fora fica se perguntando se aquilo é fé, teatro experimental ou apenas falta de noção mesmo. São situações que desmontam qualquer clima de solenidade e provam que em certos lugares a fé até tenta entrar, mas o caos já chegou antes. O resultado? Um evangelho desacreditado que acaba virando piada para quem não é da fé e assim. Gente, é verdade. Isso aí, sem sombra de dúvida, traz um escândalo, zombaria, né? As pessoas ficam escarnecendo das coisas que hoje muita gente, por falta de conhecimento ou maturidade na caminhada, eles tentam criar uma situação para trazer o povo. E, infelizmente, acaba caindo no ridículo. A gente não pode fazer nada, gente. A gente está aqui para reagir. Nós estamos reagindo a este vídeo. E não vamos aqui, de maneira alguma, fazer o ofício de Deus de querer julgar. Mas, infelizmente, isso acontece muito, gente. Pode ver, ó, esse camarada aí, ó. Tá de roupa coladinha, calça coladinha e fazendo alguns malabarismos, né, para poder chamar atenção. E isso a igreja não necessita. A igreja quer palavra, a igreja quer ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que você acha sobre isso, mas se você quiser deixar seu comentário, comente sobre a respeito disso, tá ok? Vamos pro vídeo. Assiste tudo sem entender nada. E é exatamente esse lado esquisito da igreja que vamos mostrar aqui. Neste vídeo você vai ver mais micos, mais banalidades Meu Deus. e momentos tão bizarros que parecem ter sido ensaiados. Mas infelizmente não foram. Então se prepara, porque Olha aí, essas são as maiores vergonhas das igrejas. E sim, já estamos na parte 7. E vamos começar pelos louvores, porque é impossível não bater aquela saudade dos antigos louvores. Aqueles que pareciam abrir os céus, arrepiar até o último banco da igreja e fazer todo mundo sentir que Deus realmente tinha descido para a visita. Antigamente, louvar a Deus era isso. Bom, gente, eu nasci no lar cristão, tá? Nasci no lar cristão e eu me lembro da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude toda assim praticamente, né? Que realmente era algo muito forte. E mesmo eu sendo criança ainda, quando eu via ali o coral das senhoras ali cantando, sabe, de coque, chegou até me arrepio aqui, gente, sério mesmo. Me arrepio porque eu me lembro os hinos, os corinhos de fogo, né? Que elas cantavam ali, né? A canção O Senhor da Seiva está chamando, quem quer ir por mim a procurar. Rapaz, isso arrepiava. As pessoas eram curadas, eram batizadas com o Espírito Santo. E é incrível, gente, como isso o ser humano, eles foram tirando, sabe, essas coisas que eles falavam que eram meninice, né? Mas de fato não era meninice. É porque eles não aceitavam de fato esse mover
né, do Espírito Santo. Eles foram tirando, né? Esse sistema foi tirando para que eu e você não pudéssemos sentir mais hoje. Mas, como a Bíblia fala, né? São sinais dos últimos dias, então a apostasia iria vir e, com certeza, as igrejas hoje atuais sofrem, né? Por não ter mais esse avivamento, essa coisa que não era forçada. O próprio Deus operava, curava, batizava, salvava, pessoas saíam do banco gritando para eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus, e hoje não. Infelizmente, acontece muito isso no nosso meio, assim, das pessoas querem matar a fé do próximo, expulsar as pessoas da igreja, né? Não com palavras, mas com atitudes, e infelizmente a gente tem que se firmar em Deus, ler a palavra, né? Orar a Deus, né, e não olhar para o homem, porque se a gente olhar para o homem, a gente se desvia, a gente sai dos caminhos e é isso, a gente não pode de maneira alguma aceitar sobre a nossa vida, tá ok? Gente, vamos pro vídeo, vamos lá. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Meu Deus está no céu. Também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Eita, ninguém precisava boa, girar gente. igual Beyblade ungido, nem gritar como se estivesse sendo Beyblade exorcizado ungido. por um microfone ruim. Se antes a igreja era um ambiente de adoração, hoje virou praticamente um hospício gospel. Agora o louvor vem acompanhado de rodopios desgovernados, gritaria sem sentidos e irmãos possuídos pelo espírito, do espetáculo. E claro, tudo isso sendo devidamente registrado. A igreja hoje não tem mais intercessor, tem cinegrafista. Tem mais celular levantado do que mãos em oração. Se Jesus voltar agora, vai achar que caiu num reality show evangélico. E o detalhe é que não importa se canta bem ou canta mal. O microfone é democrático. O constrangimento também. São situações tão horrorosas que talvez fosse melhor esquecer. Mas já que alguém filmou, a gente faz questão de mostrar. A grande vantagem de frequentar uma igreja é que qualquer mulambo que se declare cantor pode ser cantor e ir na frente para cantar. Gente, pelo amor de Deus, pessoal. Não, mulambo não, é muito pesado. Não, gente. Tem pessoas que não são afinadas, sabe? Eu não concordo muito com essas palavras fortes aí, sabe? Mas tem pessoas que não são afinadas, mas cantam com a alma, né? Cantam para Deus. E isso não pode de maneira alguma a gente generalizar e falar palavras pesadas, né, gente? Tem pessoas assim que para subir no altar, para cantar, para louvar, gente, não tem noção quanto a pessoa teve que ter coragem para fazer isso. E a gente não pode de maneira alguma pegar com as palavras pesadas porque acaba matando, né, essa pessoa. E eu sei que tem pessoas que não tem essa percepção de cantar afinado e ela tem que estudar, né, para poder ali estar com a voz afinada e louvar ao Senhor. Mas eu não concordo muito com essa palavra pesada, né? Eu sou uma pessoa que eu vejo que todos nós fomos aptos a fazer algo, né? E se a pessoa quiser cantar e tem um desejo de cantar, deixa ela adorar, deixa ela louvar. Independente se está afinado ou não, a gente tem que entender que a intenção é para Deus, não para querer se aparecer. E eu creio, gente, que essas pessoas que são desafinadas, elas não cantam para aparecer.
Elas cantam mesmo para Deus mesmo, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas deixa a sua opinião aqui. Bora pro vídeo. E todo ser que nele há. Na verdade, ele não cantou. Ele testou a paciência coletiva. O problema é que os louvores atuais parecem mais uma competição oficial para ver quem canta pior. E o mais impressionante, sempre aparece alguém que supera todas as expectativas. Sorria, eu te amo, sorria, eu te amo, disse Jesus. Eu sou o teu amigo, eu não te deixarei, disse Jesus. Sorria, eu te amo, sorria, eu te amo, disse Jesus. Acaba, pelo amor de Deus! Sorria, eu te amo, sorria, eu te amo, sou o teu Senhor. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Sorria, eu te amo, sorria, eu te amo, sou o teu Senhor. Gente, que isso, pessoal? E essa irmã aí, ela realmente tentou dar o melhor na adoração ao Senhor. Não é problema na voz. É só nervosismo, falta de dom, ausência total de talento e uma coragem que beira a irresponsabilidade. Meu Deus, gente. Que isso, pessoal? Infelizmente, não foi dessa vez. Deixa pra próxima. Ou melhor, deixa pra nunca. O talento até corre atrás dela, mas ela está sempre de tênis novo. Cantar na igreja é um desafio e tanto. Você tem que lembrar... Gente do céu, imagina como que essa moça, depois desta oportunidade que ela teve, como o trauma que ela teve para subir de novo para cantar. Gente, não é fácil, pessoal, não é fácil. A pessoa já é tímida, tem aquela vergonha e ainda se esforça. Você pode ver que ela estava ali com a pasta, com o hino para cantar, para cantar ali e não saía a palavra. Gente, é sério. E isso também temos que olhar para a liderança, porque às vezes você mata a cana quebrada com esse tipo de atitude aí, com essa oportunidade que você deu para a pessoa e a pessoa não está apta. E você acaba fazendo essa pessoa ter um trauma. Então, liderança, vamos ter cuidado, pessoal, tá? Vamos deixar a pessoa tranquila, bem à vontade na casa do Senhor, deixa ela adorar, deixa ela pegar confiança. Não force isso, porque você vai acabar matando essa pessoa, tá ok? Vamos pro vídeo. A letra, manter a afinação, respirar, não assustar as crianças. Afinal, existe um público. Mas tem gente que acha que para Deus qualquer coisa serve. Inclusive cantar desse jeito aí. O inimigo não pode roubar, nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não julgues, porque é de Deus. Julgar é fácil, difícil é elogiar, porque não tem como. Cantar não é para qualquer um. Ou a pessoa tem dom ou faz aula de canto. Mas na igreja surgiu uma terceira categoria. Quem não tem dom, não faz aula e mesmo assim canta. Construir um bezerro no Horebe e adorar uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Não é louvor, é teste de resistência espiritual. Não sabemos se Deus gostou, mas é excelente para ouvir no volume 0. Esqueceram-se do Deus que nos salva. Vendo cenas assim, dá vontade de chorar.
Mas não é emoção, é desespero. E fica cada vez mais difícil entender o que está acontecendo nos altares. Ministros confundem letra, sentido, doutrina e às vezes até a própria fé. Criam versões gospel que parecem ter sido escritas durante um apagão espiritual. Hoje já é normal cantar música secular no altar, só trocando a letra. É o famoso peguei no mundo, mas joguei um aleluia em cima. Isso é muito comum nas igrejas americanas. O Queen, por exemplo, arrastou multidões. E muitos desses fãs agora são crentes. Mas como crente não pode ouvir música do mundo, resolveram o problema. Cantam Queen, versão gospel. É o mesmo. Gente, meu Deus, pessoal, que coisa, né? E isso, infelizmente, acontece muito em igrejas. Claro, eu não vou falar das igrejas específicas aqui, né, de placa de igreja, mas, infelizmente, isso acontece muito hoje nas igrejas, né? Das pessoas pegarem aí música secular e trazer para cima do altar, né? Eu quero que você opine. O que você acha sobre a respeito disso? Escreva aqui, tá? Que eu vou responder e, com certeza, eu vou estar analisando seu comentário e responder com todo carinho, tá ok, pessoal? Vamos pro vídeo. Mesmo ritmo, a mesma emoção, só que agora o Under Pressure virou glórias a Deus. Ainda bem que isso só acontece lá fora, porque aqui no Brasil a gente ainda prefere louvores sérios que falam de Jesus. Meu Deus, isso dá raiva só de ouvir. Não edifica, não ensina, não consola. É só barulho. Um verdadeiro palhaço de púlpito com eco, microfone e uma autoconfiança que só o caos explica. Mas calma, ainda existem cantores sérios, gente que usa o púlpito para cantar melodias de verdade. E é isso que vamos tentar encontrar agora, se Deus permitir. Vamos para o Japão. Um país que é um paraíso tecnológico perfeito. Sim, estamos em Tóquio, mais especificamente em Shinjuku, onde existe uma das atrações mais absurdamente maravilhosas da humanidade moderna. O lendário Muscle Girls Bar. Um bar normal? Jamais. Lá você entra achando que vai pedir uma bebida e sai agradecendo por ainda estar andando. As atendentes são mulheres enormes, musculosas, trincadas no ódio e na creatina. Você pede uma cerveja e quem vem te atender é uma japonesa com bíceps do tamanho do seu futuro, olhando para você com uma cara que diz claramente: se não pagar a conta, eu te dobro no meio. E o contraste é o melhor detalhe. Aquele rostinho delicado, voz calma, jeito educado. Do pescoço para baixo, parece que foi montada no modo chefão de videogame. Não combina nada. É tipo colocar um motor de caminhão num patinete. Mas calma que não acabou. Além de servir bebida, elas fazem show de força. Levantam cliente no colo como se fosse mochila, fazem pose de fisiculturismo, flexionam músculos que você nem sabia que existiam. E sim, se você quiser, pode pagar para apanhar. Legalmente. Com recibo. Isso mesmo. Em Tóquio, existe um lugar onde você paga para ser espancado por uma mulher musculosa e ainda sai feliz, contando história para os amigos. Uma atração incomum? Com certeza. Humilhante? Sem dúvida. Mas inesquecível. Outro lugar maravilhoso para se visitar são as igrejas. Sim, mesmo com só cerca de 1% dos japoneses sendo cristãos, esse 1% consegue dar uma verdadeira aula prática de como se faz um culto decente. Enquanto em muitos lugares do mundo o altar virou palco de bizarrices, shows e surtos coletivos travestidos de unção, no Japão o negócio ainda parece culto. Olha que coisa bonita.
crentes japoneses em silêncio, com respeito orando a Deus. Muito foco e reverência a Jesus Cristo. Sim, para eles Deus é o centro da reunião. E isso se vê nos hinos que eles cantam. Bom, gente, é o que está faltando hoje, né? Seriedade, respeito, temor e reverência. Infelizmente, isso acontece muito, né? Nas igrejas, somente nas igrejas brasileiras, né? E muitas também sul-americanas e em outros lugares também do mundo, acontece muito isso, das pessoas simplesmente subir de qualquer forma, não reverenciar a Deus, sabe? Mas sim a si mesmo, e cantam de qualquer forma, tocam de qualquer forma. Infelizmente, a igreja hoje é motivo de escândalo por causa de pessoas não ser compromissadas com o reino, com Deus. E é isso que está acontecendo, né? A pessoa aqui que fez o vídeo, né, está sendo aí irônica, um sarcasmo muito profundo, né, por aquilo que está acontecendo no dia de hoje. Que infelizmente as igrejas estão cheias de artistas, não pessoas que realmente servem a Deus, né? Pessoas ali que estão se degladiando por causa do espaço para pregar, para cantar, para orar, entende? Ou até mesmo aqueles que têm um dízimo, ou empresários que tomam conta hoje dos altares. Infelizmente, está uma bagunça, né? Mas não é o tema de nós falarmos sobre isso, né? Vamos aqui focar na parte da canção, do louvor, né? Que o que acontece no dia de hoje, beleza? Vamos pro vídeo. É tão organizado, tão contido e tão sério, que chega a causar desconforto em quem está acostumado com igrejas como a do nosso Brasil, que parece micareta evangélica, com gritarias, rodopios, muita fumaça e gente correndo como se estivesse fugindo da polícia. Lá no Japão é diferente. Você de fato entra e sente presença de Deus. Enquanto aqui na Terra do Cabral, muitas vezes os crentes entram com o celular, vaidade e muita vontade de aparecer. No Japão, o culto começa na hora, termina na hora, e ninguém disputa quem grita mais alto. Veja as pregações como são compreensivas e que toca o coração de quem ouve. Confesso que não entendi nada. Mas não é língua dos anjos, é idioma mesmo. Ok? Mas longe dos japorongas ser os melhores. Eles têm um lado negativo sim, porque quando o tema é igreja e música, os irmãos japoneses infelizmente perdem para os africanos. Sim, existe uma diferença gritante entre africanos e japoneses, e ela está na música. Sim, na música e não no karatê. Quando o assunto é tocar instrumentos, não tem comparação. Os africanos dão aula, fazem escola para os japorongas. Mas é na música que os africanos não chegam nem aos pés do Japão. E antes que alguém reclame, é só ver isso com seus próprios ouvidos. Essa é a Eva Dias, uma cantora ganense, cantando Holy Forever. We will sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy forever. É nota passando raspando, melodia pedindo socorro e o tom indo embora sem olhar para trás.
O louvor é bonito, mas cantar desse jeito chega a ser um teste de resistência espiritual, o que não foi nenhum pouco problema para esse japa aqui, que mais parece ser da família do The Rock. E ele canta e encanta com seus músculos. Mas quem liga para um errinho desse? Se tem uma coisa que os japoneses dominam, além da tecnologia, isso é o dom de tocar instrumentos musicais. Confesso que eu estava errado. Tem sim japonês que manda bem tocando instrumento como esse broto de gente. Eita! Gente, como é engraçado, né? E o interessante é a forma como a pessoa se expressa, como ela fala, né? Gente, é sério. Eu tô dando muita risada aqui porque eu já vi cada situação nas igrejas e também me faz recordar, me lembrar de quedas, de pessoas que ali rodaram na meninice, acabaram se machucando feio mesmo, se ferindo, adquirindo cortes, né? E outras coisas também que aconteceram, mas o que acontece, pessoal? Se a gente não tiver maturidade, não tiver equilíbrio, a gente acaba caindo no ridículo. E apesar das risadas aqui, das coisas que estão acontecendo, infelizmente eu tenho que mostrar, né, pessoal? Por causa que é o vídeo, eu tô reagindo aqui e eu quero que você opine sobre isso, beleza? Vamos pro vídeo. Viu? Que fofinho esse japinha tocando seu instrumento diferente. E ele usa uma espécie de serrinha manual de cortar ferro para arrancar som do seu instrumento diferente. E além de dar um show com sua presença diferente e seu instrumento maravilhoso, ele também encanta a plateia com sua belíssima voz. Vamos ouvir. Dizem que ele fez regime apesar de estar um pouco barrigudo, mas o importante é que tá com menos bunda. No nosso Brasil, é muito comum ver nos cultos evangélicos o famoso cair no Espírito Santo, que basicamente consiste na pessoa apagar, cair no chão e se contorcer como se tivesse sido atingida por uma entidade misteriosa que só aparece em ambiente com microfone ligado. Durante o ritual, o fiel vai ao chão, se debate, treme, e a igreja inteira finge que aquilo é completamente normal. Sai, demônio, do corpo dessa mulher! Pastorzinho, você vai se lascar agora! Já nas igrejas do Japão... Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu me recordo que eu estava numa igreja, eu era ainda ali jovem, adolescente, e o pastor estava pregando e ele começou a pegar um copo com água e começou a espirrar as águas. Papai chegou num irmão lá, que ele é ex-bombeiro, né? Reformado, porque aconteceu algumas coisas com ele, né? Loucura, né? E teve que sair, né, da corporação por causa que ficou enfermo, né? Ficou doente, né? E o pastor pingou uma água nele, assim, quando pegou ele começou a cair, se debatendo, e nessa que ele se debateu, assim, ele falou assim que ele estava triste com o pastor. Para dizer que era um demônio dizendo, né, que ele estava triste com o pastor, né? E aí o pastor percebeu, né, que não era demônio, mas sim era ele mesmo e mas foi muito engraçado, porque toda a igreja praticamente sorriu, né? Deu risada por causa daquela situação lá, né? Mas foi algo que aconteceu, né? Inusitado, né? Vamos lá, pessoal. Esse tipo de cena simplesmente não existe. Nada de gente rolando no chão, nada de possessão teatral. Mas que bexiga é essa dessas pessoas ao chão? Vamos ver. No máximo rola isso, um sopro santo mais forte, a pessoa dá aquela tombada leve, quase hipnotizada, como quem cochilou em pé. Mas bem discreto, educado, sem espalhafato. Mas vamos seguir em frente para ver o que esse povo que adora cachorro vão aprontar.
Santo Deus de misericórdia. No fim das contas, tanto as igrejas do Brasil quanto as do Japão acabam sendo o mesmo pacote de bizarrices. O que muda é só o idioma, o rosto e a legenda do vídeo, porque espetáculo é universal. E como diz o velho ditado, quem não vê cara, não vê coração. Mas quem vê o culto inteiro, perde a fé na sanidade. Bom, gente, chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, tá? Não deixa de deixar o seu like aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Onde a gente reagiu lá foi lá no canal Fatos e Verdades. Então, você é o nosso convidado para estar aqui conosco quando puder, tá? Clique aí no nosso canal e veja nossos vídeos aí. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo, tá?